A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre as dívidas, né? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E essa frase, não nos deixe cair em tentação. Essa palavra tentação, mas há muito tempo, para ser exato para vocês, há 15 anos atrás, que minha neta agora, número 1, abrindo um parênteses aí, tenho 5 e está vindo o 6º, graças a Deus. E ela vai fazer 18 anos agora, esse próximo ano. E ela estava com 3 aninhos e eu ensinando ela a fazer a oração do Pai Nosso antes de dormir. E aí, a hora que ela estava lá concentradinha, os olhinhos fechados, né? E ela repetindo, eu, não nos deixe cair em tentação. Ela parou, abriu os olhos. Vovó, o que é cair na tentação? 3 aninhos. Aí ela imaginou cair em alguma coisa, né? Tropeçar, cair. Aí ela me pegou de surpresa, porque eu não sabia responder para ela na hora. Aí eu falei uma coisa que fica bem simples, né? Porque uma criança de 3 anos, o que a gente pode explicar sobre tentação? É muito vasto, né? E ela nunca esqueceu. Nunca esqueceu. Há pouco tempo, a gente conversando, ela falou para mim, vovó, todas as vezes que eu faço a oração do Pai Nosso, eu lembro de você e de falar que eu ia cair na tentação. Eu imaginei que era um buraco que chamava tentação. E até, de certa forma, ela não estava de tudo errado. Né? Que a gente pode cair mesmo e é difícil de sair de dentro dele, né? Através de uma tentação. Mas antes de começar a falar, eu quero ler um pedacinho só aqui do Evangelho, que está no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 19, o mal e o remédio. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolheste vossa prova, porque vós acreditastes bastante forte para suportar. Por que reclamar nessa hora? Vós que pediste a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer. Vós que pediste lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que dela sairia triunfante. Devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo em sua morte, e ela deixaria escapar uma alma brilhante, de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. É lindo esse pedaço, né? Quem puder chegar em casa e ler o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do item 19, o mal e o remédio, leia prestando atenção. Pode entrar no primeiro para mim, por favor, Neuber. Se não fosse meu amigo Neuber, gente, a gente não ia ter essa arte aqui, porque não fui eu que fiz. É meu amigo lá, que quebra esse galhão, né? Um galho, a árvore inteira para mim. Né? Eu mando foto dos meus escritinhos para ele, ele faz essa maravilha aqui, ó. E eu agradeço de coração, ele sabe disso. Então, na introdução, que nós vamos falar sobre isso, no dicionário está escrito lá, o que é a tentação? Impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. A segunda definição, desejo veemente ou violento, chegou a sentir a tentação de matar o adversário desleal. Isso é o que está no dicionário. Mas nós vamos falar aqui hoje da tentação sobre a ótica da doutrina espírita. E nós não vamos ficar aqui especulando tudo, porque até comentei com o Neuber a hora que eu cheguei. Quando eu vou fazer aqui, não falo palestra, nosso bate-papo,
há tempos, né, a gente já tem aquilo formatando na nossa mente, a gente vai estudando, vai pegando livros, vai recordando coisas que já estudou, e depois eu vou colocando meus tópicos no papel, e vou procurando nas literaturas e vou estudar para colocar. Só que eu tenho uma dificuldade, porque eu abro muito o leque, então fica um negócio enorme. Aí eu tenho que ir enxugando para caber dentro do horário. Se a gente fosse falar lá desde o começo o que significa a palavra, o que ela vem do grego, o que ela significa, tudo, nós íamos ter que fazer um seminário, como eu falei para ele. A gente sabe que foi falado muito em tentação, todos que passaram pela religião católica. E a tentação mais que se diz está lá no símbolo da cobra que tentou a Eva, né? A comer a maçã. A Eva foi tentada a comer a maçã. A gente sabe que isso tudo foi uma simbologia, né? As coisas não aconteceram desse jeito, não existiu aquela cobra. Quando a gente começa a estudar, a gente vai entendendo por que foi colocado daquela forma. Mas voltado para a doutrina espírita. Na doutrina espírita, as tentações são vistas como desafios e oportunidades de crescimento espiritual. Então, como espíritos imperfeitos, desculpa se tiver algum espírito perfeito aqui, estou me englobando aqui. Como espíritos imperfeitos em processo de evolução, somos atraídos para viver em planetas que nos oferecem condições para nossa evolução, certo? Passamos sob o crivo da lei de causa e efeito. Então, vamos falar um pouquinho desse processo de evolução e como que é que nós somos atraídos e como que nós chegamos nisso. Para que tudo isso ocorra, depois nós vamos falando do decorrer sobre as tentações. Então, como que a gente conseguiu planejar para que a gente chegasse a ser atraído por esse planeta? Se somos espíritos imperfeitos, nós precisávamos de um ambiente que nós fôssemos encaixar nesse ambiente, né? Eu até pedi desculpas se tivesse algum espírito perfeito, porque mesmo espírito perfeito que poderia, estou falando que ele veio, nos dar assistência aqui nesse momento, ele não estaria aqui na atmosfera da Terra, porque ele não ia encaixar, né? Tamanha elevação. Mas ele tem os enviados que auxilia nesse processo de vir nos envolver, nos amparar e nos dar essa sustentação. Então, o único espírito perfeito que passou pela Terra se chama Jesus Cristo. E então, nós precisamos dessa sintonia, desse imã que nos atraiu. E a gente vem, né, para esse mundo de expiação em prova chamado Terra. Eu acho o nome até pesado, mas é aquilo que nós estamos vivendo. Porque não é a Terra que é imperfeita, somos nós que somos imperfeitos. E ela oferece condições para nós em acontecimentos que acontecem no globo terrestre, para que a gente passe, às vezes, um abalo, enchente, várias outras coisas próprias para a nossa evolução, não como castigo. Como muitos falam, Deus está castigando, está mandando terremoto, está mandando chuva, está mandando não sei o quê, é seca, é queimada, é isso. É próprio do ambiente da escola que a gente veio habitar, estudar, porque era disso que a gente precisava. Você não pega uma criancinha do jardim da infância e põe na faculdade, né? Mesmo assim, olha que lugar maravilhoso onde a gente veio. Que terra linda, que natureza maravilhosa. Então, somos tão amados que Deus deixou cada particularidade dele, cada pedacinho, cada um mais lindo que o outro, para que a gente olhasse e nos sentisse amado, envolvido pela sua proteção.
Então, muitas coisas que acontecem é culpa nossa. Tem nada a ver com ele. Ele nos ofereceu tudo de bom e do melhor, para que a gente pudesse vir aqui, trabalhar para mudar, né? Fazer essa mudança de espíritos imperfeito. Pelo menos para evolução. Como muita gente fala que nós estamos nesse processo que a Terra está passando para o mundo mais evoluído. Mas a gente sabe que tem muito ainda a fazer. Acredito que todos nós vamos desencarnar, ainda não vamos viver esse processo, né? Então, nós precisamos de um corpo, porque a gente está lá no plano espiritual entendendo tudo. Olha, eu desencarnei, mas olha o que eu fiz com o meu planejamento. Pisei na bola, eu errei, eu deixei o vício falar mais alto, eu deixei que as tentações me assediassem. Quanta coisa eu poderia ter feito e não fiz. Aí a gente sente aquele constrangimento de como espírito que teve tantas oportunidades, quantos que às vezes vocês convidam para estar aqui hoje, né? Para a gente conversar um pouquinho, abrir a mente, tomar um passo, tomar uma aguinha fluida. Quantos que colocam quantas coisas banais e materiais na frente para não realizar isso, né? Nem que fosse um dia na semana, mas não conseguem. Então, nós estamos lá e aí a gente morre de vergonha. Eu poderia ter feito mais. Eu fui no centro segunda-feira, tá ótimo, tá bom, mas eu posso fazer alguma coisa mais? Será que o meu tempo que eu tirar ali mais um pouquinho, eu não poderia estar participando de mais alguma coisa para o meu crescimento espiritual? Para quando eu estiver lá, de frente para o planejamento reencarnatório, eu não sinta tanta vergonha do ócio que eu vivi. E aí a gente fica tão envergonhado e vai lá e pede uma nova oportunidade. Eu quero voltar. Porque essas más tendências que estavam em mim, esses vícios, eu preciso melhorar. E eu preciso dessa oportunidade para melhorar. Então, há todo um planejamento para que a gente reencarne. Através do perdão divino, chama reencarnação. Que Deus, que nos criou a imagem e a semelhança, e colocou em nós uma chama divina para que a gente crescesse e evoluísse, Ele quer que a gente chegue num patamar melhor. Ele não quer que a gente passe por tantas vicissitudes, mas Ele quer que isso seja uma conquista nossa, porque só é nosso aquilo que nós conquistamos. Não adianta que ninguém usurpa nada, seja material, seja bens que conquistamos emocionalmente, de forma mais tranquila e serena que for, mas tem que ser seu. Ou que seja conflituosa, difícil, chorando, mas tem que ser seu. Não é através de nada nem de ninguém, é através da fé e da presença dos nossos protetores nos amparando, sustentando e a gente tendo humildade de pedir. Só isso que te pertence. E é o que nós vamos levar. Por isso esse constrangimento nos faz tão mal quando estamos lá. E aí a gente precisa de um corpo, porque esse corpo é que vai ajudar o espírito a passar por essas vicissitudes. Quem sente frio, quem sente fome, quem passa aquela tortura de saber que você está morto de fome, de vontade de, às vezes, de usar uma droga, de beber, disso. O espírito está ali, ele não é separado do corpo, mas muitas das nossas necessidades são físicas, porque você fez uma dependência disso em ligação com o teu perispírito. Não tem como separar um do outro. Não existe isso, nós estamos interligados. Então, aquela história, às vezes, a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito é fortalecido. Não é desculpa. Né? Então, nós precisamos aprender a juntar, harmonizar isso. E aí a gente pede essa reencarnação que não é aleatória.
ela é planejada, com a família certinha, com as pessoas que nós precisamos estar juntos. Pai, mãe, irmãos, tios, primos, cunhados, agregados que aparecem na família, problemas, transtorno, que nos traz desafio. Mas a gente tá tudo certo, porque não é aleatório. Deus não ia deixar que um planejamento reencarnatório falasse assim, vou jogar o dadinho para cima. Ah, você vai cair lá. Ah, você não gostou desse país? Então vou jogar de novo, vai cair lá. Então, não existe isso. É tudo planejado, tudo certo. O país, a cidade, a família, certinho. Então, voltamos com todo essa bagagem em nós. E nós precisamos que Deus nos sustente e nos ampare. E Ele nos dá essa sustentação e nos ampara para que a gente enfrente esses desafios da reencarnação. Ele nos dá um protetor, ou chame de anjo da guarda. E muitas vezes até mais espíritos familiares, simpáticos, está preocupado com essa reencarnação, com os desafios que a gente veio a enfrentar, que eles estão lá torcendo, vibrando, mandando vibrações positivas para nós. Porque se não fosse que Deus nos enviasse esse protetor, esse guia, esse anjo da guarda, a gente não conseguiria viver. Não conseguiria. Por mais que as pessoas falam, eu nunca senti, ele nunca falou comigo. Mas quem te falou? Você nunca viu? Que ele nunca falou? Quantas e quantas vezes você dorme e ele vai te procurar, ele vai te orientar, ele te dá paz, ele te ampara, ele renova as tuas forças para tudo que você vai ter que enfrentar no dia seguinte. Ou situações conflituosas que vão chegar e ele vai estar ali do teu lado. Somos nós que esquecemos de agradecer a Deus por esse irmãozinho, por esse querido companheiro. Conversa com ele, fala com ele. Nem que for para conversar como a gente conversa com um amigo, com um irmão querido, e você fala, olha, eu estou aqui, eu estou precisando de você, estou aqui de novo, estou aqui te pedindo ajuda. Esse acompanhar durante a encarnação e após o teu desencarne. Ele vai estar ali, do teu lado, te amparando, te encaminhando no plano espiritual. Mas não esqueçam dele. Não põe ele longe. A gente tem mania de achar que o nosso protetor é o anjo que fica tocando harpa nas nuvens. Não é nada disso. Então nós sabemos que ele está pronto a nos ajudar. Basta que a gente queira. Então a gente sabe que Deus é amor e bondade. E ele nos perdoa, nos dando essa nova oportunidade. Mas punição, como dizia a igreja, como pecado, a Eva lá comeu a maçã e aí foi pecado, foi expulso para... Isso não existe. Como pecado, não. Nem para punição, também não. Ele é Pai de amor, bondade e justiça. E quer que a gente evolua e cresça. Então, nós vamos passar... Você muda para mim, fazendo um favor? Pelas provas e expiações aqui na Terra, certo? A finalidade dessa combinação é o aprendizado e ajudar a nos tornarmos mais fortes e mais conscientes para evoluirmos. Prova. São as dificuldades ou desafios que iremos passar no decorrer da vida. Não estão necessariamente ligados a faltas passadas. Expiação estão relacionadas a erro ou faltas passadas. Certo? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, as provas são todas essas adversidades, tudo que nós vamos enfrentar no decorrer da nossa vida aqui na Terra, nessa caminhada. Um exemplo, a pessoa nasce num meio bem assim simples, com dificuldade financeira extrema, uma família de relacionamento difícil, às vezes um pai alcoólatra, uma mãe que não é tão ali presente, vários problemas.
A sociedade em volta é precária, é deficiente, dá mau exemplo, não é para aquele espírito. Você vai falar, bem, Deus errou o lugar? Não, Deus não errou o lugar, ele está ali. Porque ele implorou para nascer naquele meio inóspito, para que ele, por ele, procurasse uma maneira de sair daquilo ali. Foi pedido. Então você vê várias vezes, vários casos reais, é que isso não dá ibope, né? De pessoas que nasceram com tantas dificuldades, com tantos problemas em volta dele, e ele se sobressai. Um exemplo que eu sou fã de carteirinha, que todo mundo conhece, o Haroldo Dutra, né? Que ele conta a história dele, filho de uma empregada doméstica, tem toda uma saga que a mulher voltou lá para o sertão de Minas Gerais, tinha vindo trabalhar em Belo Horizonte, todos conhecem a história dele? A mãe veio trabalhar em Belo Horizonte, arrumou emprego numa casa de um bancário, e ela era muito nova, muito segura, muito inexperiente, acabou se envolvendo com o filho do dono da casa, engravidou, desesperou e volta para o sertão de Minas Gerais, lá para o sertão, lá para o norte, aonde se passa fome. E ela volta, porque ela se apavora, há quanto tempo atrás, ele está com uns 53, 52 anos, mais ou menos. E a gravidez é gêmeos. Quando nasce, um bebê morre e ele fica. A necessidade era tão grande, a falta era tão grande, a miséria era tão grande, que a mãe pega o filho e volta, para ver se fazia alguma coisa. Até 10 anos, ele passou em mais de 10 lares, porque não tinha onde ficar. Aonde a mãe ia, trabalhava, às vezes mandava ir embora. Com muita dificuldade, morando, muita dificuldade. Ele, com 15 anos, foi ser motoboy. Teve um acidente que ele ficou internado em coma com a moto e quase morreu. Aí ele viu que aquilo não podia mais proceder. Mas ele achava, ele tinha dentro dele que ele tinha que mudar de vida. E ele começou a observar em volta do lugar pobre que ele morava, que ele dá o nome lá de Belo Horizonte, que tinha alguém, uma música que ele ouvia, quando ouviu, ele começou a ficar na porta ouvindo, era um senhor que tocava violão, ele quis aprender, o senhor falou que ele podia entrar, que ia ensinar. Daquilo ali o homem começou a emprestar livro, despertou nele a curiosidade pela doutrina. Ele foi procurar o centro, ele não tinha dinheiro, ele não tinha passe, o homem sabia que ele não tinha como ir. Muitas vezes ele andava mais de 1 hora a pé para chegar nas reuniões. E aquilo foi despertando simpatia em pessoa certa, porque, como eu disse, nós não estamos sozinhos. Tem o anjo da guarda ali manipulando, ajudando, quando você está com boas intenções, né? E ele foi se instruindo. E com livros emprestados, ele estudou para prestar uma prova, como que fala? Exame público? Não. Concurso público, mas aí ele ainda estava muito cru. Aí ele procurou saber o que ele tinha que estudar para prestar um vestibular. Foi estudando, conseguiu ser oficial de justiça que entrega esses mandatos. Mas aí dentro dessa área despertou nele a vontade de estudar mais. E com livros emprestados, que ele dormia só de 2 a 3 horas por noite, ele começou a estudar, passou no vestibular, na faculdade pública, se formou, prestou exame para juiz, passou, tudo com dificuldade. Não foi nada fácil. Tudo assim, do suor. Eu vou contar aqui toda a história dele, nós vamos ficar até 10 horas. Hoje ele tem 5, já está na 5ª faculdade, né? Ele está fazendo biomedicina. Ele podia ter parado lá, ele já vai aposentar como juiz.
tudo foi despertando nele mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. E é um divulgador da doutrina maravilhoso. Quem não conhece, procura Haroldo Dutra Dias. E ainda vou até citar um exemplo que ele deu aí. Então, ele procurou desenvolver nele potencial que estava ali dentro dele. Porém, ele precisava de ter o quê? Fé. Acreditar nele, confiar e se entregar no trabalho, na predisposição de fazer alguma coisa por ele. Porque ele não tinha ninguém que fizesse. E todas as oportunidades que passou, pequena que foi, ele agarrou. Como ele é mineiro e eu também, lá a gente tem um ditado que até já ouvi ele falar, que a minha avó falava para nós. O cavalo, talvez aqui tem alguém que vai saber, já ouviu isso. Mas se não ouviram, é o ditado da minha avó e que depois fui entender perfeitamente. O cavalo passa arriado, todo mundo sabe o que é arreio de cavalo. Né? O cavalo passa arriado na tua frente, você aproveita. Você pula em cima do arreio, você dá nele no arreio. Mas se você deixar ele passar, você vai perder a oportunidade do arreio. Ela falava, muitas vezes você vai correr para pegar o rabo dele. Já vai ficar mais difícil. Mas não esquece que ele vai soltando os excrementos que você pode pisar e afundar. Então não perca o seu tempo. Era isso que ela queria falar. A oportunidade vai passar na tua frente. Mas se você deixou passar, é problema teu. Você vai ter que correr atrás do atraso. Mas nem sempre vai ser tão bom quanto que você tivesse aproveitado. Né? Às vezes aquele momento que era para ser necessário de você aproveitar, você deixou passar. E aí o anjo da guarda que planejou todo aquele momento para você aproveitar, ele fala, puxa vida, né? Movi céus e terras para esse momento acontecer e não aproveitou. Então são situações que às vezes são colocadas para nós, é difícil, é de sofrimento, é de dor, a gente chora, a gente sofre, mas é para desenvolver em nós potenciais que a gente nem imagina que nós temos. Mas só diante dessa situação conflituosa que a gente vive, que a gente vai ver o quanto nós somos capazes. Por quê? Nós somos filhos de Deus. A gente veio aqui com um planejamento. Nós temos essa capacidade. O que não pode é deixar dormir, como está lá no Fonte Viva. Por que dormes? Na passagem que Emmanuel fala. E é o que muitos de nós ainda estamos fazendo, dormindo. Literalmente. Tem gente que dorme acordado. Tem gente que dorme o tempo todo. Né? Cego espiritualmente. Porque está dormindo. Então, todos são potenciais. Uma pessoa tímida que vai trabalhar e precisa de uma hora para outra apresentar uma tese ou sei lá o que é no trabalho que precisa falar. Mas se ela não falar, ela está marcada lá no trabalho. Olha, que ela não consegue não fazer nenhuma apresentação do trabalho, das propostas dela, do que ela acredita, de mudança. Eu quero mostrar para o meu chefe. Às vezes fica lá tímida, encolhida, o outro mais espertão vai lá, pega a ideia dela, né? Ela não tem boca para nada, quando vê, está na lista de ser mandada embora. Então, às vezes, ele te põe numa situação dessa, para que você fale, mas eu sou tímida por quê? Eu vou lá falar, qual o problema? Enfrenta, desafia. Uma próxima vez, você já está mais preparada, né? Não tenha medo. Eu acho que em outra encarnação eu falei muito, porque dessa vez eu tenho um pião de medo de falar. Então, a gente tem que aprender a desafiar aquilo que a gente tem problema. Então, as provas são isso, nós somos colocados à prova. Em meios que nós precisamos desenvolver potenciais que nós deixamos dormir e que ficamos com vergonha lá na hora de acertar as contas. Né? Então, existem situações conflituosas mil, que eu poderia dar exemplo aqui, um atrás do outro.
E as expiações, nós podemos citar aquelas que são feitas, que estão relacionadas a pessoas que agem com maldade mesmo. Que ela faz atos cruéis com as pessoas, comete crimes hediondos, né? Barbaridades. E aí ela vai reencarnar num processo em que, para ela sentir na própria pele tudo que ela causou ao outro. Já muitas, a maioria de nós vivemos as duas situações, as provas e as expiações. Aqueles mais evoluídos, às vezes fica só mais nas provas. Mas a maioria nós vivemos as duas. Não quer dizer que eu matei ou que eu fiz, não, mas pode ser análogo. Às vezes a gente mata uma pessoa na boca, né? Sem dar um tiro, sem usar uma arma. Às vezes a língua é tão ferina que você destrói o sonho das pessoas. Você ataca uma pessoa verbalmente que você acaba com ela. Aquela pessoa fica desiludida. Principalmente pessoas próximas, né? Que te conhece e sabe lá na onde você te dói, que te magoa, que te ofende. Então existe muito jeito de matar. Então às vezes a gente passa por situações conflituosas, doentias, difíceis, porque a gente já fez isso, né? Como está lá no Evangelho, tem uma passagem, gratidão dos filhos, né? A gente vai ler. Que às vezes a gente está sofrendo aquilo que nós causamos lá atrás. Vai saber que boca dura não fomos com a mãe, com o pai. Então, existe N formas. Então, quando você critica um assassino que deu um tiro, pensa bem, eu estou no mundo de expiação e prova, não estou aqui para julgar. Quem julga é Deus. Eu não tenho que mentalizar a pena de morte para ele. Quem sou eu? Ele cometeu um estupro de criança. Ele é um víbora, ele é cruel, ele é isso. É horrível, é desprezível, é cruel. Mas não cabe a mim botar ele lá e falar, vai ter que matar. Um ser desse tem que matar. Quem sou eu? Se eu estou aqui também no mundo de expiação e provas. Enquanto eu estou apontando aqui, tem esses voltados para mim. Então, eu quis dar essa entrada antes, né? Para que todos nós possamos entender que a gente não está aqui, né, de férias. E aí, as tentações vêm, porque a gente é esse espírito aqui. Porque se a gente não fosse esse espírito aqui, não ia ter tentação. Né? Eu não sofro tentação. Sofre, todos. Quem falar que não sofre é hipocrisia. Ou então caiu aqui de paraquedas, que não existe, né? E está aqui divagando no mundo, querendo fazer um monte de caridade, nem consegue, porque é tão puro que não sabe o que ele vai fazer. Passa para mim, meu, faz favor. Então, imperfeições pessoal. Isso aqui está no Bem-aventurados aflitos. Deus nos envia a luta, essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde é preciso muitas vezes mais coragem do que em um combate sangrento, porque aquele que fica firme diante do inimigo se desdobrará diante do constrangimento moral. Essa é a maior dor. Pode passar, por favor, Pilper? Então, como que nós vamos vencer essas tentações? Se a gente é esse espírito que eu acabei de mostrar, e Deus nos envia essa luta, mas não é porque Ele quer que a gente seja punido, é que a gente cresça, evolui. Então, recordando que tentações é como prova que desafia nossos impulsos e fraqueza, e a nos oferecer oportunidades. Certo? Então, antes de eu falar disso aí, eu vou falar que essas tentações são internas, elas estão em nós. Tá? Então, como nós já vimos, falando tudo sobre reencarnações, sabemos que esse espírito somos nós, né? E essas
tendências que nós temos dentro de nós é o que fala mais alto. Então, a pessoa que ela tem uma tendência ao alcoolismo, certo? E aí ela planeja de ir numa festa. Tem uma festa que ela precisa ir. Vai ter um casamento, ela precisa ir, e ela tem essa tendência ao alcoolismo. Aí ela fica imaginando tudo que ela vai viver lá, como que vai ser, não sei o quê. Agora, o garçom vai vir servir bebida para todo mundo. Mas se ela está com aquela vontade, agitado, tudo, pode ver que vai vir mais para ele tudo. Porque a gente acaba atraindo aquilo que nós temos dentro de nós. Não é nada de ninguém, não são coisas exteriores. Nós atraímos aquilo que está dentro de nós. Aí eu vou dar o exemplo agora do Haroldo, que um dia eu ouvi na palestra dele, que eu achei interessante e que cabe aqui. Ele disse assim, se você for com uma bacia de diamante e dá para um cavalo comer, o cavalo vai comer? Não vai, né? Mas se você pegar uma bacia cheia de diamante e for lá para Brasília, será que vai ter sintonia lá? Será que vai ter sintonia lá? É? Então, agora, você enche a bacia de cenoura e dá para o cavalo, ele vai comer. Não é verdade? Então, tudo é sintonia. É aquilo que nós carregamos, é que vai encontrar repercussão no outro. Então, isso é a tentação. Nós somos tentados naquilo que nós já temos em nós. Aquilo que a gente veio para curar, para sanar, não para ampliar, não para potencializar. Certo? Então elas são internas, elas são nossas, faz parte de mim, do meu espírito, que veio aqui pedindo, implorando. E eu vou viver isso para poder me testar, para me colocar à prova disso que eu carrego comigo. Então o Chico, ele definiu a tentação, achei muito interessante isso. O Chico Xavier já perguntaram para ele, o que é a tentação, Chico? Ele com aquele jeitinho, né? Todo calmo, doce, inteligentíssimo. Falou assim, a tentação é um cachorro bem grande. E que ele corre atrás da gente o tempo todo. Muitas vezes a gente quer que ele pegue. Então eu fico torcendo às vezes para ele me pegar, porque a tentação é boa. O desejo é muito grande. Aí eu pego, vou cedendo e paro para observar ele. Ele para também. Porém, ele me domina. Porque o desejo é maior do que a minha força de vontade de fugir dele. Agora, a resposta do Chico. Quando você ignora que esse cachorro tão grande quer te pegar, quando você se esforça para pensar que ele nem existe, que é tudo fruto do teu desejo e que você tem que ignorar, ele perde a força. Então, quando você olhar para trás, não tem mais, acabou. Então, porque depende da gente resistir. E está lá no capítulo 5, que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Que é tudo que nós vivemos é de acordo com a nossa força. Tudo que nós planejamos para passar é porque a gente aguentaria com folga. Porque quando a gente quer colocar pezinho, eles não deixam. Isso aqui você não vai suportar, não. Você não vai aguentar. Não, aguento. Não, você não aguenta. Teu protetor está ali, eu te conheço. Te conheço de muitas encarnações, você não vai dar conta. Então vem certinho na medida certa. Está no Evangelho, não sou eu que estou falando. Então, é tudo a questão de você não deixar que a vontade, porque a tentação vai usar isso. Aí aquela vozinha fica falando lá dentro para você, né?
Tem problema não, faz. Aí as pessoas vão falar, eu tô com o obsessor. O obsessor que mandou fazer isso. O obsessor que mandou beber, mandou comer demais, agora tô com problema disso. Foi o obsessor, meu obsessor é cruel. É claro que você vai achar o obsessor. Normal. Por quê? Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Sintonia. Mas ele não vai impor você a vontade é tua. Só que aí você vai alimentar uma falange. Porque eles gostaram da tua vontade. Você gosta de falar, ser negligente, de dormir, de compactuar com o ócio, você vai arrumar uma turma. Você gosta de se drogar, você vai arrumar uma turma. De beber, você vai arrumar uma turma. Um espírito que vier andar atrás de mim para virar um bebum, você não vai conseguir. Eu não bebo. Ele vai me achar sem graça. Vai falar, ô mulher sem graça, o que eu estou fazendo atrás dela? Então, graças a Deus, esse tipo de obsessor vai embora. Não uso droga, não bebo, não sou santa. Não é porque eu não uso droga, não bebo, eu não sou santa. Faço outras coisas, mas não vai ter graça. Vou me sintonizar com outros espíritos. A Cida, eu aposto que quem sintoniza com ela é os costureiros, né, Cida? Então, a gente vai indo por sintonias, né? Então, como vencer as tentações? Aqui, recordando que tentações como prova que desafia nossos impulsos e fraqueza nos oferecer oportunidade. Oportunidade de autoconhecimento. Aí todo mundo, nossa, mas vou ter que fazer um curso. Ótimo, tem, o Haroldo Dutra vende um curso de autoconhecimento maravilhoso. Mas, lê lá, aonde que fala sobre se conhecer a si mesmo? Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 919, que Santo Agostinho responde. A pergunta é, qual é o meio mais eficaz para melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Ou a tentação, né? Santo Agostinho nos fala, conhece-te a ti mesmo. Então, falar, mas como que eu vou me conhecer? Tira as máscaras, encara você de cara limpa. Antes de dormir, ele nos aconselha que nós façamos uma reflexão. O que eu fiz hoje? O que eu poderia ter deixado de fazer que está me incomodando? Porque nós temos a nossa consciência. Onde está gravada as leis de Deus? A consciência. Todos nós reencarnamos com as leis divinas gravadas na nossa consciência. E quando a gente faz uma coisa errada, a gente sente que fez. Basta a gente ter coragem de olhar. Falar, não devia ter feito isso, não devia ter tido tal pensamento. Né? Às vezes, pensamento, ai, que a vida é isso, porque eu sofro, como eu choro, ai, que tristeza, ai, que mundo triste, ai, que chatice. Negligência. Reage, tem a vida. Você tem uma vida que é muito difícil de fazer esse planejamento. Uma vida que a gente tem que merecer de ter. Então, faça essa reflexão diária. Tenha coragem de olhar dentro de você as suas fraquezas para que a tentação não te alcance. Vigiar e orar. Não é vigiar o vizinho, como a gente sempre fala. Né? Não é ficar vigiando os outros. Vigiar aqui, ó. Vigia você, como eu acabei de falar. Vigia teus pensamentos, tuas ações, tuas atitudes. Olha para você e fala, nossa, hoje você fez feiura, hein? Hoje foi feio, você não devia ter falado isso. Você podia ter se equilibrado ali um pouquinho a hora que a tentação que vem através, às vezes, do marido, do filho, dos que convivem à nossa volta. Porque falar que a tua casa é o lar perfeito, que todo mundo toca harpa nas nuvens, mentira, nós estamos na terra, hipocrisia. Vai ter dia que você está lá fazendo comida, cansado, que o marido olhar, é isso que tem para comer? Pronto.
Essa é uma tentação, né? Você está cansada, vai lá cozinhar e ainda vem encher o teu saco. Aí você fala, sai tentação, né? Mas aí você tem que pensar, não, vou chegar aqui, falar lá, daqui a pouco eu falo lá. De um truque para vocês. Vou explicar isso, que é o fortalecimento da vontade. Então, esse vigiar é os nossos comportamentos, é o alerta que a gente precisa ter. E a prece é a força que a gente precisa, é o nosso apoio, o nosso sustentáculo, é a nossa base para que a gente mantenha de pé, nos fortalecendo e nos vigiando. Sem prece, sem oração, sem pedir para o nosso mentor, para o nosso anjo da guarda, não mantemos de pé. O fortalecimento da vontade é fazer boas. Aí que ficou da vaidade, é vontade, foi um errinho só ali, gente, não tem nada a ver com vaidade. É o fortalecimento da vontade. É fazer boas escolhas. Então, quais são as boas escolhas? É aquilo que nós vamos conseguir visualizar dentro de nós e ter coragem de usar a favor também de nós. Se eu me conheço uma pessoa irritada, que me tira do sério um comentário depressivo, o que eu posso fazer? Usa o truque do minuto de espera. Fecha o olho, conta até 10. Sabe? Ou então o truque do Chico Xavier. Pega uma água, põe na boca, que aí você não pode falar. Você não pode engolir a água. Você não pode falar. Aí você espera com a água na boca, conta um tempo, aí você engole a água, olha e fala, não vale a pena. Agora, isso é um exercício que a gente vai fazendo e vai conquistando aos poucos uma mais tranquilidade, combatendo em nós a reação à tentação, que aí a gente acaba virando tentação e deixando ela tomar conta, né? Porque aí eu vou fazer igual. Quando eu deixo ela tomar conta, eu vou reagir igual. E ela só vai crescendo, tomando corpo, né? E o julgamento, né, das pessoas, que a gente tem hábito, às vezes, de ficar mentalmente, a pessoa te irritou, mas também ela é isso, ela é aquilo, por que eu fui falar? Para. Corta, porque aí você já está sendo assediado por espíritos inferiores. Estão querendo que essa tentação cresce. Aí você pega um papel e deixa lá. A hora que vir aquilo, você fala, não, mas ela costura bem. Mas ela faz uma comida boa, seja lá o que for, uma qualidade, escreve, nem for 3. Passa um pouco, não, mas olha, se você ficar difícil de falar, mas ela tem um pé bonito, nem que foi isso. Alguma coisa se arruma, sabe? Começa a focar em outras coisas, isso chama tirar o foco, para que você corte essa tentação. Praticar o bem. Vem aqui trabalhar, lavar panela, louça, aqui no dia das marmitas, né? Tem serviço pra caramba, né, Fátima? Vem aqui, ajuda, vai lá, se mistura com eles, faz oração, conversa. Ai, mas olha, tem um cheirinho de xixi danado, né? Passa mal, eles não tomam banho, o cheiro não é muito bom. Aí você fica tentado a não chegar perto. Então põe uma máscara. Ninguém também não é obrigado, né? Põe máscara, dedica com o coração. Se aquilo está te incomodando, começa a ver a dor do outro, começa a praticar, sabe? Começa a trabalhar, porque ócio não pode. Não pode, são exercícios, metas que a gente coloca para nós. São coisas pequenininhas que nós vamos fazendo, vai aumentando, que você começa a fazer até no automatismo. Quando vê, você está praticando, sem perceber. E isso vai te dando um bem-estar. E quando a gente volta lá para o plano espiritual, pelo menos fala assim, olha, eu tinha proposto aí bastante coisa, até 100 itens. Eu consegui assim uns 5. Aí graças a Deus tá bom, porque da outra vez nenhum eu tinha tirado. Então, vamos nos esforçar, porque não é fácil, mas não é impossível. E a gente tem tudo que a gente precisa para praticar. Basta que a gente tenha boa vontade. Transforme o que tem de ruim
em boa vontade. Os bons espíritos estão sempre nos auxiliando. Quando você dá o primeiro passo e quer fazer essa mudança, nós atraímos a companhia deles. Então, ao invés da gente ter uma pleiade de estudador, não, perdão, uma falange de espírito que vem sugar essas coisas ruins dele, que passa energia deletéria para nós, vamos nos esforçar para dar um passo para a melhora, para afastar as tentações de nós. Quando a gente faz esse exercício, esse movimento da mudança para atrair coisas boas e afastar a tentação, a gente atrai a influência dos bons espíritos. E aí é uma pleiade de espíritos bons que vem nos iluminar, nos sustentar, nos dar força. E quando a gente sente que tá, opa, peraí, dá aquele alerta. Peraí, esse pensamento não é meu, esse pensamento não é bom, isso que eu vou falar não vai ser bom, eu vou ter força. A gente até assusta. Eu tive uma prova disso, porque eu estava preparando isso tudo há uma semana atrás. Eu assustei comigo. E como que eu consegui? Mas consegui. E eu fiquei feliz que eu consegui. Sabe? A gente fica, sim, satisfeita com a gente. Você venceu, você fala, não deixei me tentar. Porque não adianta nada eu vir aqui também falar e não colocar em prática. Né? Eu sou mais hipócrita do que tudo. Então, quando a gente estuda um tema, a gente tem que se esforçar pelo menos um pouco para colocar em prática. Então, gente, você pode passar o último para mim? Quem quiser ler, tudo que eu falei aqui está nesses livros. Tem mais A Vida Continua, Entre a Terra e o Céu, que a gente estuda. Sobre planejamento familiar, A Vida Continua, Entre a Terra e o Céu. Obsessão? Não, peraí, eu anotei. Não vou esquecer, que eu adoro esses livros. Ver se eu acho eles aqui. Senão, posso pôr lá no grupo. Ação e Reação, certo? Que fala sobre planejamento familiar. Entre a Terra e o Céu é maravilhoso, né? Que mostra tudo, como é planejado, como a gente vê, como que tudo é organizado no plano espiritual. Eu agradeço a atenção e desejo vocês assim, um final de ano maravilhoso. Que cada um de nós possa se esforçar para que a gente adentre ao próximo ano com projetos, sabe? Aqueles projetos que a gente faz no final de ano, que vai comprar isso, comprar aquilo, trocar isso, pintar a casa, fazer não sei o quê. Projetos de autoconhecimento, de crescimento espiritual, de pedir força para que isso se realize e que não fique só no projeto, que a gente comece a pôr em prática. Jesus abençoe cada família, cada um de vocês. Obrigado pela atenção.